Bom dia! Bom dia para você nesta manhã mais geladinha. Muito bom dia! Como é que vocês estão? Muito bom dia. Quem tá chegando? Rosângela tá chegando aí. Bom dia, Rô. Dani. Bom dia, Dani. Sejam bem-vindos nesta manhã mais geladinha, né? Do ano, né? Tá começando esse friozinho. Cristine, seja bem-vinda. Jana, bem-vinda. Vânia, Josenildo, Adriana, Simone, Ana, muito bom dia. Bom dia. Oi, Dani, também já acordou cedo hoje. Natália Gonçalves, bom dia. Juliana Timóteo, opa! Bom dia, Ju! Sejam muito bem-vindas hoje aqui comigo. Vou separar umas coisas hoje para eu passar para vocês aqui. Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado o dia a dia de vocês? Como é que tem passado o dia a dia de vocês? Bom dia, Franciele. Seja muito bem-vinda, Clay. Seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje eu separei algo bem prático para vocês usarem no dia a dia de vocês. Na verdade, usar hoje, no dia de hoje. Preparei uma aula aqui bem prática mesmo. Bem prática para vocês. Quero compartilhar alguns comportamentos de grandes celebridades com vocês e como é que esses caras resolvem problemas na vida deles. Aliás, a aula que eu ministrei para vocês falando sobre o Benjamin Franklin, que eu passei para vocês os princípios da vida de Franklin. Nossa, aquela aula rendeu tanto. Até hoje o pessoal tá me escrevendo, discutindo sobre a aula. E você sabe que é muito legal isso, tá? Você pode me escrever, você pode me perguntar, me mandar mensagem pelo direct, que eu quero responder todas as suas dúvidas. Bruna Muniz, bem-vinda. Marine Jimenez, seja bem-vinda. Fádia, bom dia. O Itamar, a Heloísa, muito bom dia para você que tá chegando hoje. Ó quem chegou aí. Jaque Cabreira, bom dia, Jaque. Vivi Klausner, sejam muito bem-vindas. Pessoal, faz um favor para mim. Preciso que você clique no coraçãozinho para o Instagram me permitir que eu grave essa aula e deixe disponível para você. Clica no aviãozinho e manda para uma galera, por favor, porque senão o Instagram vem aqui, ó, e me corta, não deixa eu gravar a live, tá? Então, de vez em quando aqui o Instagram aparece aqui para querer me travar. Bom dia, Fabs, seja bem-vinda. Podem fazer isso, então, por favor? Clica no coraçãozinho e clica no aviãozinho para vocês mandarem aviãozinho para muita gente, tá bom? Wildson, seja muito bem-vindo, Wildson. Muito bom ter você aqui. Adriane Stuck, Simone Neres, obrigada por encaminhar os aviãozinhos. Pessoal, manda aviãozinho, por favor, para que eu possa gravar a live e deixar disponível para vocês um assunto que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Gente, preparei uma aula aqui para vocês, né? Fiz isso no meu computador para não esquecer nenhum passo do que eu quero te ensinar. Dani, bom dia. Já decolou o aviãozinho aí, Dani? Que bom, Dani. Por favor, gente, clica no coraçãozinho, no aviãozinho, porque senão o Instagram vem, ó, e me corta. Ainda mais agora tem uma galera fazendo live de manhãzinha também. O Instagram derruba a gente. Ou quando eu termino, ele não dá opção nem para eu compartilhar e nem para eu gravar essa live. Dani Zambolin, obrigada. Galera, obrigada. Dani decolou também. Então, por favor, decola esse nosso aviãozinho. Clica no aviãozinho e manda para umas 2, 3, 4, 10 pessoas. Só para o Instagram entender que a live tem conteúdo e que você está, inclusive, querendo compartilhar esse conteúdo. Elaine Fidêncio. Senti falta de você esses dias, Elaine. Não lembro de você aqui nas lives. Tá tudo bem? Vamos lá, pessoal? Uma live curtinha pra você. Bem curtinha. Pra eu te passar aqui
algumas coisas com efetividade. Eu falei pra vocês que a live que eu fiz, eu não lembro que dia que foi, acho que faz uns 2, 3 dias, falando sobre os princípios do Benjamin Franklin. Essa live rendeu. Muito legal, porque teve gente que me escreveu quais eram os princípios que a partir daquele momento estariam regindo a vida deles. E é muito legal você ter princípios, valores, você todo dia dar uma olhada naquilo, sabe por quê? Porque faz com que você não se corrompa por qualquer coisa e faz também com que você supere muitos problemas. Quando nós temos princípios, regras, valores, inclusive estipulados, porque tem valores na nossa vida que eles não são negociáveis. E quando a gente tem clareza de quais são esses valores, a gente leva a vida de uma forma mais fácil e acredite, a gente entra em menos problemas. Sabe por quê? Porque a gente tem clareza do que a gente quer na nossa vida. Eu quero, antes de começar o que eu vou falar, indicar esse livro para você. Foi um livro, ó, O Milagre da Manhã. Acho que todo mundo, muita gente já leu esse livro aqui. Mas esse livro, ele começa com uma pergunta. Ele faz assim, ó. Ele faz a seguinte pergunta. É o capítulo 4 desse livro. Ele fala assim: por que você acordou essa manhã? Então eu queria começar essa live perguntando isso para você. Por que você acordou essa manhã? Sem espiritualizar o negócio, que pode ser que a primeira coisa que tenha vindo na sua mente foi algo do tipo, porque Deus renovou as suas misericórdias sobre a nossa vida. Amém. É por isso mesmo que a gente está acordado. Esse é um dos motivos. Mas aí que tá. Deus, ele renova as suas misericórdias na nossa vida. Para quê? Qual é o motivo de nós acordarmos todas as manhãs? Qual é o motivo? E eu posso dizer para você, agora de uma forma mais com uma cabeça mais de pessoa jurídica, tá? Sem emoção, que nós somos contratados nas empresas somente para resolver problemas. Ninguém é contratado numa empresa porque as pessoas gostam de você, nada disso, né? O entrevistador vai olhar para você e vai ver que você é a pessoa que pode resolver aquele problema. Então, desde que o mundo é mundo, nós convivemos com problemas. Inclusive, tem um livro chamado Oba, Problemas. Eu tenho esse livro em algum lugar do passado, porque eu já li esse livro e eu preciso ver onde está esse livro aqui em casa, na minha biblioteca. Deve estar. O nome do livro é Oba, Temos Problemas. Esse livro, ele fala nesse livro sobre as oportunidades que nós temos a partir dos problemas que nós enfrentamos. Ontem, numa live de ontem, que eu estava falando sobre, na live do 12h37, na série nossa, né? Onde eu estava falando como é que Deus pode mudar a nossa mente, o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Eu recebi uma pergunta que a pessoa falou para mim assim: Érica, eu acabei de enterrar 2 bebês. E onde está Deus no meio de tudo isso, né? Então são problemas, né? A nossa vida é uma sequência de problemas. Na sua casa, eu tenho certeza que algum momento na tua vida você já teve problemas com família, né? Botou família no meio lá, dá aquele rolo todo. Tenho certeza que você já teve problemas na sua empresa. Tenho certeza que você já teve problemas no seu relacionamento, no seu casamento. Nós não estamos livres de problemas. Às vezes até tem gente que fala: eu quero viver sozinho para não ter problemas. Você vai ter problemas, que são os problemas de quem vive sozinho. Então, nós viemos para esse mundo com uma única função: resolver problema. O livro do Mike Murdock, que é O Designo, que eu vou pedir para o Adriano pegar para mim. O livro do Mike Murdock, O Designo, ele fala no livro dele o seguinte: que a nossa missão de vida, esse aqui, ó, você tem que comprar esse livro. É difícil, esse livro aqui, O Designo, ele fala assim, que todos nós, nem tá aqui no sumário dele, que nem tá aqui no resuminho do livro, mas ele fala para você assim, que você só nasceu para resolver um problema específico. É para isso que você nasceu. E aí ele desenrola o livro todo para falar sobre a sua missão de vida. E a nossa missão de vida, ela está relacionada com um problema que nós viemos resolver aqui neste mundo. E eu não sei você, mas eu vou falar para você algo que me incomoda demais, que me incomoda
e que para mim é muito claro que é que eu vim fazer aqui nesse mundo. Bom dia, Everton. Eu não aguento, eu não consigo lidar, por exemplo, né? Quando você fala assim, a minha missão de vida é resolver um problema, Érica, como que eu vou discutir? Como que eu vou descobrir isso? É quando aquilo te incomoda tanto que você não consegue lidar com aquilo, tá? Eu não consigo lidar, por exemplo, com uma pessoa que eu olho para ela, enxergo nela todas as potencialidades que ela tem para ser uma pessoa maravilhosa, para ela crescer na vida dela, para ela, sabe, ganhar muito dinheiro, para ela ter uma vida super confortável. E eu olho para aquela pessoa, enxergo tudo aquilo naquela pessoa e aquela pessoa, ela é preguiçosa, ela acredita que ela não pode, ela não tem vontade. Então, eu acho que a minha missão de vida tá muito de dar uma chacoalhada nessa pessoa. Não sei se já perceberam, cada um tem um estilo de ministrar, de ensinar, de dar aula. A minha aula, tanto a minha aula, quando eu vou em igreja, que me pedem para fazer algum tipo de palestra, alguma coisa, eu já sou muito conhecida porque eu dou aquela chacoalhada do tipo, cara, quando é que você vai parar de reclamar? Ou então troca de lugar, sabe? A gente deveria ter essa possibilidade da gente trocar de lugar com as pessoas, como por exemplo, essa pessoa que acorda de manhã e que tem tudo, né? Porque eu tenho certeza que nesse mundo, nessa manhã, dia 7 de maio, terão pessoas que vão acordar daqui a pouquinho. Ela tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca. Ela tem todos os órgãos do corpo dela funcionando na mais perfeita harmonia. Ela tem uma casa que nesse frio muita gente dormiu na rua, mas essa pessoa que eu tô falando, ela tem uma casa, ela tem uma cama. Ela jantou antes de deitar para dormir, né? Ela teve a possibilidade de pegar a sua Bíblia, que eu nem sei, aqui, a minha não tá aqui, de pegar a sua Bíblia e de estudar a sua Bíblia. Ela tem a possibilidade de fazer o seu devocional. Olha aqui, que o meu tá aqui, de acordar de manhã e fazer o seu devocional da manhã, sua meditação da manhã. Só que ela acorda e só reclama dos seus problemas. Só reclama. Ela reclama da vida dela, ela reclama da casa que ela tem. Ela só reclama, só reclama. Olha a minha Bíblia aqui, inclusive a minha, tem uma Bíblia minha aqui que é português e inglês. Ó, a minha Bíblia aqui. Ela só reclama da vida dela. E eu falo que essas pessoas, nós, Deus, deveria de dar-nos a oportunidade de fazer uma troca. De a gente pegar tudo isso que a gente tem, a gente chegar lá no hospital do câncer infantil, ou lá no hospital do câncer mesmo, que é uma doença tão terrível, e a gente propor a mudança. A gente pega toda essa saúde que essa pessoa tem e troca com aquela pessoa que está em estado terminal, que está lutando tanto para viver, que é mãe de família, que tem criança para cuidar. Quantas mães que estão lá naquele hospital com criança para cuidar? Troca! Faz a troca. Começa a pedir para Deus para fazer essa troca, né? Todo dia acorda de manhã, quando ela vê esse cenário todo, que ela não consegue enxergar nada de bom nessa vida que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Ela não consegue ver nada de bom. Ela devia de começar a fazer esse pedido de oração, né? Senhor, troca a minha vida com a vida daquela mãe que está internada lá, que tem 2 crianças para cuidar pequena, mas que está no estado terminal de câncer. Devia de trocar. Não é verdade? Às vezes eu fico pensando nessas coisas, sabe? Acho que realmente, eu acho que eu não bato bem mesmo, né? Mas quando você começa a conversa nesse tom com esse tipo de gente, ai, pelo amor de Deus, que horror. Cara, mas você é um inútil, você tem tudo e você não faz nada. Você só reclama do que você tem. Só reclama, só reclama. Cara, você poderia ter nascido sem as 2 pernas, tá jogado numa cadeira de rodas, cheirando a cocô por não ter ninguém para ir lá limpar você. E Deus te deu tudo perfeito e você só reclama. Então quero dar uma dica para você. A partir de hoje, comece a mudar as suas orações. Peça para Deus trocar você de lugar. Bota você lá no hospital e salva alguém daquele hospital. Troca. Aí você experimenta o outro lado da moeda. E eu acho que a minha missão de vida tá muito de dar essa chacoalhada, porque isso me incomoda de uma maneira fora do comum. Nossa, gente, vocês não têm ideia do jeito que isso me incomoda. Então,
Nós nascemos para resolver problemas. E personalidades como Walt Disney, fiz uma pesquisa para vocês. Walt Disney, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Silvio Santos, John Davison Rockefeller, que foi o cara que foi o bambambam do petróleo nos Estados Unidos, Abílio Diniz, Maria Luísa Trajano, a dona da Magazine Luiza, N pessoas, todos eles tinham uma maneira peculiar para lidar com problemas que apareciam na vida deles. E eu quero falar para você dessa maneira. Qual era a maneira que esses caras tinham de lidar com o problema? Fiz uma aula aqui no meu computador. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que quando nós temos problema, você tem a possibilidade de se colocar em xeque com a sua capacidade de resolução. Porque tem gente que a mente da pessoa, ela tem 50 anos, mas a mente dela não evoluiu, tem 4 anos de idade. Existe uma diferença, viu, gente, entre idade cronológica e idade kairos. Kairos significa, na Bíblia, kairos significa o tempo de Deus. Na área emocional, kairos significa a idade emocional. Tem gente que tem 50 anos de idade cronológica, mas de idade emocional, ele tem 12 anos, 14. Eu atendo gente com 50 anos que a idade emocional dele é 14. Ele separa da mulher dele, ele volta a morar com a mãe, porque ele não consegue morar sozinho. Ele volta a morar na casa da mãe. Idade cronológica, 50. Idade mental, 14, 15 anos. Então, quando nós nos deparamos de frente com um problema, a primeira lição que a gente aprende é sobre a nossa capacidade emocional. A capacidade, ela está medindo a nossa idade emocional em resolver um problema. Tem gente que se desespera, tem gente que faz, sabe o que com o problema? Levanta um tapetão, bota ele lá embaixo e abaixa esse tapetão, achando que esse problema vai ficar lá adormecido e ele assim vai desaparecer num passe de mágica, no pilim-pim-pim. Não vai. Outra coisa que você tem que aprender com o problema, que eu vou ensinar para você como é que esses caras resolvem problemas na vida dele. Outra coisa, problema avalia nosso estado mental, de saúde mental, porque tem gente que se desespera, surta, começa a chorar. A pessoa ela é responsável por aquele rolo todo que ela criou, só que daí ela chora. Ela chora, foi você que criou. Então para de assumir essa posição de infantil, de bebezinho, assume aí a posição de homem, de mulher e vamos resolver o que tem que resolver. Terceira coisa que você vai aprender, que a gente aprende com o problema, é a capacidade de avaliar se nós somos pessoas acima da média. Porque pessoa medíocre, o que é ser medíocre? Medíocre é ser da média. Tem gente que tem problema com essa palavra, né? Uma vez eu falei essa palavra na sala de aula. Nossa, professora, a senhora tá falando que nós somos medíocres? Não, eu tô falando que 95% da população brasileira é mediana, vive na média. Tá ruim, mas tá bom. 95% da galera é isso aí. Tá ruim, mas tá bom, tá? Então, medíocre, mediana. Quando você tem um problema, você tem a possibilidade de avaliar se você está acima da média ou se você está abaixo da média. E o que é que grandes pessoas como Abílio Diniz, Walt Disney, Steve Jobs faziam para resolver esses problemas? Primeira coisa que esses caras faziam é que eles tinham condições, capacidade para separar os problemas em 2 ordens. Primeira, existem 2 tipos de problema, tá, gente? Mas antes de falar dos tipos, ordens. Você tem problema de ordem pessoal ou você tem problema de ordem profissional? Primeira coisa, então anote aí, porque o que eu vou passar para você hoje, a proposta é que você resolva este problema que está na tua vida, que você está arrastando e que está parando a tua vida. Pega um papel, folha, caderno, pega um caderno, anota no seu caderno, tá? Meu problema é de ordem pessoal ou é de ordem profissional? Porque cada setor que você separar vai te dar uma forma de lidar com o problema.
Se o problema for de ordem pessoal, a chance de você se envolver emocionalmente com ele é maior. Eu tô com um problema, por exemplo, Érica, o meu problema é familiar. Eu tô com um problema enorme lá com a minha cunhada e a gente não consegue se entender. E no último encontro que nós fizemos de família, saiu uma briga e isso separou a minha família. Então você tem um problema de ordem familiar e esse problema é mais difícil de resolver. Você precisa entender isso. É mesmo. Por quê? Porque envolve emoção. Aí você tem outro tipo de problema, que é problema de ordem profissional. Este problema é muito fácil de resolver. Se você for funcionário e estiver tendo problemas de ordem profissional, talvez a solução para isso é você encerrar o ciclo dentro daquela empresa, agradecer por tudo que você passou e trocar de emprego. Talvez essa seja uma solução. Mas quando a gente separa, esses caras tinham essa capacidade de separar os problemas, porque eles lidavam com os problemas de forma completamente diferente, tá? Depois eu vou falar mais da separação. Aí quando eles olhavam para esses dois problemas, eles discerniam na cabeça deles o seguinte: será que esse problema, ambos os problemas, ou pessoal ou profissional, ele tem solução? Porque existem dois tipos de problema. O que tem solução e o que não tem solução. O que tem solução precisa apenas que você regace as suas mangas e que você tenha coragem para resolver. O que não tem solução, resolvido e solucionado está. Pois se ele não tem solução, ele já está solucionado. Então não gaste a sua energia com problemas que não tem solução, porque ele já está solucionado, ok? Então esses eram os dois primeiros itens que personalidades da história utilizavam e utilizam para ter a vida que eles têm. Depois tem algumas orientações, 5 passos, para você que faz as anotações, anota aí. Gente, anota e depois me marca no Instagram que eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Primeira coisa que essas pessoas faziam... Ai, gente, por favor, o Instagram tá me dando informação aqui que talvez ele me corte, me derrube. Clica no coraçãozinho sem parar, manda aviãozinho pra galera pro Instagram não me cortar, senão ele corta a minha live. 5 passos eu vou passar pra você, que são os passos que essas celebridades utilizam e utilizavam para resolver o problema. Passo de número 1. Essas pessoas, independente de religião, essas pessoas tinham uma conexão muito forte com Deus ou com o universo, como você quiser chamar. Então, no passo de número 1, essas pessoas pediam, quando elas estavam com o problema para ser resolvido, elas pediam orientação para essa divindade, para esse universo, para esse Deus, como você quiser chamar. Elas pediam orientação. Orientação para quê? Para clarear a mente. Por que é importante você clarear a mente? Exatamente para você olhar o problema sem ter aquela nuvem por cima, sem ser algo nebuloso. Olhar a essência do problema. Olha a essência. Todos os problemas, pelo menos a maioria, tem pessoas envolvidas nisso. Nesse primeiro item, como é que eles enxergavam o problema? Eles pulavam a pessoa e a enxergar o motivo do problema. Qual é o motivo? Por que você tem problema com aquela pessoa? Às vezes você está no teu trabalho, o seu problema é a inveja que a tua colega tem de você. Então, quando eles vão resolver esse tipo de problema, ele deixa de olhar para a Cláudia, a pessoa, e passa a olhar para os motivos que levaram a Cláudia a ter inveja de você. Ó, meu marido... Gente, vocês precisam ver, viu? Meu marido é a coisa mais linda do mundo. Ele achou o livro pra mim. Este livro do Robertinho é chique. Problemas. Oba! Você tem que ler esse livro. Depois eu vou colocar ele nos stories. Muito obrigada, meu bem. Eu vou até fazer café da manhã pra ele hoje. Olha só. Então, primeiro item. Orientação divina. Depois, eles sentavam essas pessoas na mesa, pegavam uma folha de caderno, sulfite, pegavam o caderno e começava a partir daí resolver os seus problemas. Segundo item, tá escrito nas biografias dessa galera toda.
Dedique um tempo, olha só, para pensar de forma objetiva e não pessoal. Se o seu problema com a colega de trabalho é a Cláudia, olha para aquilo não de forma pessoal, com raiva da Cláudia. Não. Olha de forma objetiva. Vamos resolver o problema da inveja que ela tem de mim, por exemplo. Terceiro item, ele fala para você formular o problema, analisar o problema e estudar o problema. Olha que coisa de gente inteligente, porque nós, quando temos um problema, a gente já quer partir pro regaço do negócio. E já briga, e já arma barraco, e já vai lá na sala da diretoria, e já fala o que quer, e escreve no Facebook, e hashtag pronto falei. Gente, que infantilidade, né? Quantas oportunidades você perdeu na sua vida, jogou no lixo por conta desse tipo de comportamento. Terceiro item. Esses caras formulavam, analisavam e estudavam o problema. Quarto item, anote aí. Essas pessoas definiam o problema. Até fiz uma anotação aqui sobre isso. Qual é realmente o problema? Ele precisa de uma definição. Defina o problema. Qual é o problema? Érica, o meu problema maior é com o meu chefe dentro da empresa, porque eu não consigo lidar com isso. Vamos definir o problema. O meu problema com o meu chefe, Érica, é porque eu não tenho competência para usar a planilha de Excel no nível que ele quer. Você percebe que o problema deixa de ser o chefe e passa a ser a nossa falta de competência? Defina o problema. Por isso que essas pessoas dedicavam um tempo para sentar, para identificar qual era realmente o problema. Porque tudo que aparece para nós, pessoal, é somente a reação do problema. Aquele batição de boca que você tem com o seu colega de trabalho, o problema não tá ali. Se tivesse ali, é fácil de resolver. A gente não consegue resolver os nossos problemas porque eles são ocultos a nós, porque o problema não tá ali. Aquilo que a pessoa faz para você é somente o quê? A reação. É a reação. É o estímulo do que está por trás. Você precisa definir esse problema. E para definir esse problema, eles aconselham, para te ajudar nesse processo, que você faça pelo menos 3 perguntinhas específicas. Anote aí. Primeira pergunta, que dói, que é a seguinte: o que é que tem de bom nisso? O que eu encontro de bom quando a Cláudia sente inveja de mim? O que é que tem de bom nisso? Érica, eu não consigo encontrar nada de bom. Consegue? Porque uma pessoa só tem inveja de você porque você é referência em alguma coisa. Ninguém vai querer ter a vida que você tem se a sua vida for estrupiada. Percebe como as coisas vão ficando claras? Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém taca pedra em pessoa, sabe, em fruta ruim. Ninguém vai tacar pedra em fruto podre. O que é que tem de bom nisso? Segunda perguntinha. Como que eu posso transformar este problema numa grande oportunidade na minha vida? Como você pode fazer isso? Terceira pergunta que você tem que fazer. O que eu estou aprendendo com tudo isso? Aliás, essa é uma pergunta que eu faço desde sempre na minha vida. Todas as vezes que eu tive no impasse, que não foram poucas as vezes, porque quando você entra para trabalhar e você quer mudar o sistema ou você quer implantar coisas novas, quando você mexe, tira a galera da zona de conforto, você passa a ser um problema, porque tá todo mundo acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, não importa se é medíocre, mas a gente é pago para fazer aquilo, as pessoas falam. E aí você vai ter problemas. E eu sempre fiz essa pergunta para mim: o que é que Deus, o universo, tá querendo com que eu aprenda com tudo isso? Continue a fazer essas perguntas até você encontrar uma resposta. Você só vai conseguir resolver os problemas, preste bem atenção no que eu tô falando para você, no nível de Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney, Abílio Diniz,
Maria Luísa Trajano e etc., Rockefeller, de todos que eu falei aqui, quando você conseguir passar pelos seus 5 itens. Pedir orientação divina, dedicar um tempo para você olhar para o problema de forma objetiva e sem pessoal, formular o problema, analisar o problema, estudar o problema. Quarto, definir o problema, ele precisa de uma definição esse problema. Quinto, fazer as perguntas específicas. O que tem de bom nisso? Como é que você pode transformar isso em oportunidade? E o que é que o universo está tentando te ensinar com esse problema que muitas vezes está arrastando você há muito tempo na tua vida. Ok, pessoal? A live hoje cravada em 30 minutos para que você hoje pegue uma folha, sente na tua mesa e resolva este problema que está arrastando você há anos e pare de reclamar. Se você tem problema no teu trabalho, agradeça porque você só tem problema no seu trabalho porque você tem trabalho. Se você tem problema no teu casamento, agradeça porque apareceu um ser de luz para aguentar você no resto da tua vida. Então agradeça, tem uma oportunidade ali. Se você tem problemas na sua família com os seus pais, agradeça porque seu pai e sua mãe ainda tá vivo. Se você tem problemas com seu cunhado, com a sua cunhada, né? Não com o cunhado, mas com a cunhada e com o cunhado, agradeça porque significa que você ainda tem irmão e irmã. Se você tem problema na faculdade, agradeça porque você tem a oportunidade de estar cursando um curso superior, um colégio, assim por diante. Então, se você tem problema com seu colega de trabalho, né, como eu falei para você, agradeça, porque isso significa que você saiu da média. Então, hoje, gente, hoje é dia 7 de maio. Eu vou fazer isso na minha vida hoje, porque eu também tenho alguns problemas a serem resolvidos. Então, que nós possamos no dia de hoje, a gente encerrar o dia de hoje com o problema resolvido. E eu quero fazer aqui um desafio para você. Se hoje você estiver sentado com essa proposta de resolver o problema, tira uma fotinho para mim dos seus rabiscos, me marca. E marca lá com a hashtag resolvendo problemas. E me marca, eu quero compartilhar no meu Instagram. Porque eu vou fazer isso. Hoje eu tenho um grande problema para resolver na minha vida. E hoje eu vou sentar para eu também fazer exatamente esse exercício, clarear minha mente. E não esqueça, peça orientação para o universo que ele vai te ajudar a mostrar o caminho. É igual quando a gente lê a Bíblia, né? Tem gente que fala assim, Érica, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. A Bíblia ela não é lida como um livro qualquer. Para ler a Bíblia, a gente pede orientação para o Espírito Santo. Porque ele precisa falar com você. A revelação. É assim que a gente lê Bíblia. Antes de ler, porque tem gente que lê Bíblia igual o catálogo do Avon, né? Abre lá e fala, ai, deixa eu ver o que Deus está falando para mim hoje. Ah, não gostei disso aqui, vou abrir de novo. Ai, meu Deus, deixa eu ver nesse versículo, o que Deus está falando para mim hoje? Não. Resolver problema, pessoal, não é subir no monte para pedir as coisas para Deus, é descer no vale para escutar o que ele tem para falar para você. Então, abre a sua cabeça, escuta o que Deus tem para falar para você, escuta o que Deus tem para falar para você poder resolver o problema que você tem que resolver hoje. A Elaine tá falando aqui, excelente, aprendi com você que temos que ser gratos, sempre estou usando o pote da gratidão. Eu também uso, viu? O Alex respondeu aqui, como sempre, objetivo é de uma clareza única. Ah, Alex, saudade de você, meu querido, meu aluno de salto. Pessoal, muito obrigada. Um beijo enorme para você, Marina Guedes, que chegou aí. Um beijo enorme para vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que você hoje, eu quero pedir para Deus no dia de hoje, que Ele possa iluminar a sua mente e você possa encontrar a solução desse problema que eu tenho certeza que está passando no seu coração, de que você não consegue resolvê-lo. Quero dizer uma coisa para você, todos os problemas têm solução. Vou falar um negócio bem pesado agora. Às vezes até a morte é uma solução. Às vezes a morte é uma solução. Então, que Deus ilumine você, que Ele te dê entendimento e que Ele prospere o trabalho das suas mãos.
que Ele te abençoe, que Ele curve o rosto sobre ti neste dia, nesta quinta-feira. Ele está te dando a oportunidade, ó, são 6h20 da manhã, para que você faça da sua vida uma nova vida, resolvendo esse problema e tirando das suas costas esses 100 quilos que você tá e que você não caminha por conta dos problemas. E vou arriscar falar um negócio para você. A hora que você sentar e colocar o problema no papel, a grande chance de quem tá me assistindo aqui agora, de que o problema nem seja seu. Que você abraçou o problema de outra pessoa. E se você abraçou o problema de outra pessoa, escute o que eu tô falando para você. Você vai pegar o problema da outra pessoa, colocar num envelopinho e devolver para ela. Porque o problema não é seu, o problema é dela. E cada um tem que dar conta da sua jornada. Deus ilumine o nosso dia, vamos para cima, que nós temos meta para bater e nós vamos fazer hoje o melhor dia da nossa vida. Porque nós aprendemos como resolver um problema e nós vamos tirar esse peso das nossas costas. Beijo para vocês, amo vocês. 12h37, hoje a live de número 4, falta só uma para acabar, que eu estou contando para você o que é que acontece no seu cérebro no momento da oração. Um beijo enorme para vocês, dia de bênçãos, de vitórias e que Deus te abençoe. Tchau, tchau!